Em língua portuguesa, iremos aprender um pouco hoje sobre os sinais de pontuação. Você já ouviu falar nos sinais de pontuação? Sabe o que é? Para que servem? Bom, vamos aprender agora. Temos o ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, a vírgula e reticências. Vou falar sobre cada um, mas a gente vai estudar hoje um pouquinho mais sobre os 3 primeiros, ok? Então, o ponto final, o que é que ele indica? Ele indica que a frase terminou. Por exemplo, o pássaro fugiu. Então, toda vez que eu construo uma frase, que eu faço uma frase, eu devo colocar o ponto final. Você vai observar os sinais de pontuação nos textos, nas histórias dos livros, não é? Então você vai observar que cada texto ele vai aparecer os sinais de pontuação e cada sinal de pontuação ele tem o seu objetivo. Ele não está ali no texto só para enfeitar o texto, tá? Então o ponto final ele vai indicar que a frase terminou. Maria saiu. Ponto. Terminou a frase. Onde? O ponto de interrogação, ele vai indicar uma pergunta. Quantos anos você tem? Qual o seu nome? Onde você mora? Então, se eu estou fazendo uma pergunta, no final da minha frase, eu vou ter que colocar um ponto de interrogação. Ponto de exclamação. Que vestidinho lindo! Indica surpresa, admiração, espanto, susto, medo. Nossa, que susto! Então, quando você se expressa demonstrando susto, medo, se você for escrever a frase, você tem que colocar o ponto de exclamação, tá? Quando a gente fala, a gente não percebe, mas a gente pode perceber a entonação da fala. Quando eu digo assim, ai, que medo, né? Então é diferente eu dizer que horas são. Maria saiu. Não é diferente? A entonação, a fala, tá? Então os sinais de pontuação, eles vão indicar, além da pausa da nossa fala, eles também vão indicar uma entonação na nossa voz. Ou seja, ele vai indicar o tom de voz diferenciado para cada sinal de pontuação reproduzido na nossa escrita, certo? A vírgula, para que serve a vírgula? Ela indica uma pausa na leitura, na escrita é usada nas datas, para separar as datas, nos endereços, nas sequências. Então, por exemplo, se eu escrever assim, João comprou laranja, banana, manga, uva. Então, quando eu vou escrever, eu preciso separar esses nomes das frutas por vírgula, tá? Até quando você pode até perceber, quando a gente tá falando João comprou, eu não falo João comprou laranja, manga, banana, falo não. Eu vou dando uma pausa na fala. João comprou laranja, banana, manga, uva. Então, a partir do momento que eu vou dando essa pausa na minha fala, quando eu escrevo, né? Então, eu vou dar essa pausa colocando a vírgula. E reticências, que são esses 3 pontinhos aí. Ó, ele vai indicar um som que se prolonga, ou seja, um pensamento que não foi completado. Se eu disser assim, Maria acordou, aí eu paro, né? Dou aquela pausa. Maria acordou. Aí eu não sei. Maria acordou como? Cedo? Maria acordou tarde?
Maria acordou assustada. Então, esses 3 pontinhos, né, que a gente costuma chamar de 3 pontinhos, mas o nome correto dele é reticências, ele vai indicar um som que se prolonga ou um pensamento que foi interrompido, que não foi completado o pensamento ou a frase quando você vai escrever, ela não foi completa, tá? Então, os sinais de pontuação, existem outros sinais, mas esses são os principais que a gente mais, vamos dizer, na série em que vocês estão, que vocês utilizarão. Na escrita, na elaboração dos textos, de frases, são os principais sinais que vocês vão utilizar. E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o ponto final, ponto de interrogação e o ponto de exclamação.